Olá, que bom poder estar aqui novamente no programa Vamos Pensar para a gente tratar algo tão importante que é o nosso emocional, nossa mente, as coisas que envolvem, as coisas que estão internas. Isso é tão importante. Por isso que eu faço um grande convite para você. Vamos pensar? Hoje nós vamos falar a respeito de algumas perguntas que as pessoas fazem. Por que eu devo procurar ajuda? Por que eu devo fazer terapia? Por que eu tenho que andar, procurar um consultório às vezes, que tem um profissional da mente ou do emocional? Então vamos tratar de alguns assuntos que envolvem os motivos pelos quais uma pessoa deve procurar uma ajuda. O que eu não posso deixar de falar para vocês é que é o seguinte: quando você necessita de algo que você não identifica, mas você vê que é interno de você, esse é o momento de procurar ajuda. Porque geralmente estamos com algum tipo de temperamento, algum sentimento, e a gente até identifica. Olha, eu estou identificando aqui que eu consigo melhorar se eu mudar certas atitudes, se eu pensar ou mudar os meus pensamentos, se eu começar a fazer diferente do que eu estou agora. Então essas coisas podem estar no seu controle, no conhecimento que você tem de si próprio. Agora, se acontecer momentos em que, por exemplo, você está pensando em algo, estou me sentindo mal, não sei de onde vem, não sei nem por onde começar, mas algo que está interno está me incomodando, me fazendo ter decisões ruins ou não pensar direito nos entornos da sua vida. Esse é o momento de você procurar ajuda. Esse é o momento de você falar assim: olha, acho que agora eu preciso de um profissional. Os profissionais, geralmente, os clássicos que estão categorizados como os ajudadores da mente, do emocional, são os três principais, que é o psiquiatra, que é o psicólogo e que é o psicanalista. Então compensa que agora, antes da gente entrar nos assuntos de o porquê eu procurar uma ajuda, porquê eu procurar uma terapia, explicar um pouquinho, bem resumido, mas te ajudando a entender quais as diferenças entre esses três profissionais. O psiquiatra ele é um médico, ele estudou medicina. Ele é alguém que sabe prescrever remédios, alguém que entende da anatomia humana junto com os entornos, e os detalhes do cérebro. Então ele consegue ali, através da medicina, e da parte em que compete as coisas mentais relacionadas ao cérebro, ele sabe. Então lembre-se sempre, psiquiatra, ele é um médico mesmo. Ele estudou a medicina, depois ele fez a especialização na psiquiatria. Então temos que sempre lembrar disso. Quem dá o remédio, quem consegue entender a anatomia junto com o que eu estou passando dentro do cérebro, esse é o psiquiatra. É o que muitas das vezes vai te ajudar. Então por isso que ele às vezes prescreve medicamentos, e entre outros atributos que os médicos podem fazer, mas por ser psiquiatra na especialidade, ele é um médico que cuida do cérebro e da mente, na parte até da anatomia humana. Aí você me pergunta, mas espera aí, e o psicólogo? A gente vai falar sobre isso agora. O psicólogo, ele é alguém que trabalha bastante com testes. Ele consegue dar diagnósticos ou ajudar o psiquiatra a dar diagnósticos, ali é um trabalho conjunto. O psicólogo, quando você pensa assim, o psicólogo, ele consegue lá saber, o psicólogo falou que eu tenho tal coisa. Porque ele conseguiu, através das técnicas da psicologia, dar diagnósticos ou fazer com que ele contribua muito para o diagnóstico do psiquiatra, o médico. Então, às vezes, o médico psiquiatra ele vai falar assim, procura um psicólogo, ver essa parte interna ali para te ajudar. Então, psiquiatra, médico, psicólogo, ele ajuda em laudos, ele ajuda em dar diagnósticos ou suporte para o psiquiatra médico. Mas aí você me pergunta, e esse terceiro aí, o psicanalista, que é o que a gente fala aqui? O psicanalista, ele difere dos dois anteriores porque ele trata do emocional, do que está interno, é uma coisa que chama inconsciente. O que está lá dentro e que muitas das vezes nem você sabe. O inconsciente, o que está no nosso inconsciente, às vezes, fica muito submerso nas nossas lembranças e a nossa mente não chega até lá. O psicanalista, na verdade, ele ajuda com que você consiga aflorar o que está interno lá no seu inconsciente.
Então o psicanalista ele tem algumas técnicas que podem ajudar, né, durante as sessões da psicanálise, né? Vou procurar um psicanalista ou uma psicanalista e vou fazer minhas sessões. Ele vai te ajudar com mecanismos internos que estão no seu inconsciente. Por isso que perguntando, falando, com estratégias psicanalíticas, ele vai ajudar o paciente, quem está ali na sua frente, né, que ele tem que tratar, a desvendar o seu próprio inconsciente. O que ele tem de força, o que ele tem de mecanismos, o que ele tem ali de ferramentas para ajudar ele mesmo, que às vezes ele ainda não sabe, não ativou essas coisas que estão internas. Então, a diferença é sempre essa. Os dois que são mais parecidos, né, tirando o médico lá em cima, que é o psiquiatra, fica o psicólogo e o psicanalista. Então, vamos só dar um exemplo facinho para quando alguém perguntar para você, qual é a diferença de psicólogo ou psicanalista? Você sempre dá o exemplo que eu vou falar para você aqui agora, que pode te ajudar a explicar isso ou para você mesmo entender. Vamos imaginar que o problema da sua vida é um matinho crescendo, é isso mesmo, né? Acho que eu já até dei esse exemplo, olha que bacana. Você está lá com o terreno é a sua mente, o seu emocional. E ali começa a nascer um matinho desejado, aquela moitazinha que você precisa aparar. Esse é o problema, né? O matinho ali é o problema. O psicólogo, né, eles têm, com as técnicas da psicologia, eles conseguem ir lá com uma ferramenta e cortar aquele mato, deixar lisinho de novo. Eles têm as técnicas, eles têm as ferramentas da psicologia para poder fazer com que desapareça. Então, às vezes, algumas sessões ali, o psicólogo vai lá e te ajuda, você sente melhor. Agora, o psicanalista. O psicanalista é aquele que vai estudar o terreno onde tem aquele matinho que precisa tirar. Ele vai fazer um buraco ao lado, olha que interessante, ele vai cavar ao lado daquele matinho e vai tentar chegar na raiz. E quando ele chegar na raiz, ele vai tirar pela raiz os problemas, para que aquilo seja consistente. Mas então quer dizer que demora mais? Na verdade, nem tem um tempo. Então, por isso que às vezes você vai fazer por um tempo, até prolongado, sessões com o psicanalista. Porque ele precisa conhecer sua vida, os entornos, chegar até no emocional, descobrir o foco do problema, porque todo mundo tem algum problema interno, e descobrindo o foco, vai fazer um trabalho muito forte ali para que não te atinja mais, que você consiga ficar livre. Então essas são as diferenças, cada um tem a sua especialidade, né? Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, cada um consegue na sua esfera formar até um time para cuidar do emocional. Então é sempre importante nós deixarmos essas explicações. Qual a diferença desses três profissionais envolvendo a mente e o emocional? É isso aí que eu falei para vocês. Basicamente, você consegue então distinguir a função desses três profissionais. Agora, a terapia. Vou procurar um psicanalista para fazer a terapia. Por quê? Quais os motivos? Então, como eu sempre faço aqui no programa, eu trouxe algumas perguntas reflexivas para a gente debater, para a gente estudar aqui. Por que fazer terapia? Quais os motivos que eu preciso, às vezes, procurar ajuda, um profissional? Então eu deixei aqui separado, né? Vamos ler as perguntas e, como sempre faço, a gente vai debater sobre isso. Uma das perguntas é: qual é a necessidade de eu procurar uma terapia? Olha que interessante, qual a necessidade de eu procurar uma terapia? O que eu falei, tudo que está dentro de você te incomodando e você não sabe nem por onde começar a tratar, esse é o momento. Mas se eu chegar no psicanalista e ver que é uma coisa que precisa de remédios, calma aí, você pode chegar até lá. O próprio psicanalista vai te ajudar a identificar que talvez você precise de uma ajuda de um outro profissional. Geralmente, você precisa chegar em algum desses profissionais para poder ali ser estudado e se precisar transitar o seu tratamento entre esses três profissionais, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, eles vão te ajudar, eles vão conseguir manusear isso. Agora, um dos benefícios de fazer a terapia, até nomeei aqui na minha lista, é o autoconhecimento. A gente falou muito, desde o primeiro programa a gente tem falado, aqui você precisa se conhecer, é o autoconhecimento mesmo, saber o que eu tenho dentro de mim, ou pelo menos procurar lugares em que eu consiga descobrir isso. Então o autoconhecimento, ele ajuda sim, né, e te dá oportunidades de buscar as ferramentas que você tem aí dentro e ainda não sabe. Por isso que é importante ativar o que você tem no seu inconsciente. Eu tenho falado aqui algumas vezes que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja por problemas emocionais ou não.
Porque os mecanismos internos que você tem no seu inconsciente, se ativados, podem ajudar com os problemas emocionais que você possa estar tendo ou te ajudar a ter mais força como você já é. Preciso tomar decisões, mas e aí, como é que eu sou por dentro? Às vezes você consegue descobrir uma coragem, uma força, uma autoconfiança bem forte, estudando o seu próprio emocional com a ajuda de um psicanalista, por exemplo. Por isso que é importante. Então o autoconhecimento a gente acabou de ver que é um item importantíssimo já para falar assim, por que eu vou procurar terapia? Talvez pelo autoconhecimento, com problema emocional ou não, vai te ajudar. Na nossa lista aqui, resolução de conflitos internos. Olha só, às vezes a gente tem uma briga forte, uma briga ferrenha, aquela que machuca, mas sabe com quem? Com nós mesmos. E realmente isso acontece. Às vezes a gente tem brigas com a gente. Você às vezes está ali com um conflito interno, eu faço ou não faço, decido ou não decido, e às vezes é tudo com você. E você fica naquela, você está batendo uma bola com você mesmo, onde ninguém vai conseguir fazer um gol. Então a parte de resolver conflitos internos é algo que você tem que pensar, eu tenho sempre problemas para decidir coisas, para resolver coisas comigo mesmo. Eu não consigo tomar decisões assertivas, a maioria das vezes. Eu não consigo tomar um rumo para a minha vida como eu achei que eu deveria e eu preciso fazer. Então, às vezes, você está em conflito consigo mesmo. Então, a terapia, ela pode te ajudar muito a identificar e abordar conflitos que você está vivendo internos. Então, isso é muito importante. Às vezes, os conflitos podem vir até de ambientes externos em que você guarda para você. E esses ambientes externos que podem te causar conflitos e você guarda, então é mais um probleminha que você está acumulando, mais alguma coisa que você tem que ficar brigando internamente. Então, na terapia, você pode descobrir mecanismos para resolver os seus próprios conflitos internos. Como outro tópico é a melhoria das relações. Então, para fazer terapia, esses tópicos que a gente está falando, um deles, não menos importante que os outros, é realmente melhorar as suas relações. Como que eu estou com as outras pessoas, como que eu estou com os meus amigos de trabalho, como eu estou com a minha esposa, minha filha, meu companheiro, amigos ou qualquer outro lugar que você encontre algumas pessoas e que precise de um relacionamento. Isso pode te ajudar, porque na terapia é abordado os aspectos da sua vida e ali você vai conseguir trabalhar o que está, entre aspas, defeituoso, né, na sua relação com outras pessoas. Às vezes você tem ali pessoas que precisam da sua atenção e você às vezes não sabe relacionar, e às vezes os mecanismos internos, se conhecendo, vendo que etapas da sua vida você conseguiu se relacionar bem e pode utilizar os mesmos moldes para agora, para resolver isso. Então olha como a terapia vai longe, consegue te ajudar. Lembra de tirar o matinho pela raiz que está te atrapalhando? É isso que vai fazer. E melhorar as relações é muito importante, é uma coisa muito importante mesmo. Às vezes você está aí na sua casa olhando para o companheiro, para a companheira, esposa, filho. Nossa, eu poderia ter uma melhor relação com eles que estão aqui do meu lado. Às vezes você não sabe como fazer, às vezes você não tem assim, internamente um desejo, ou não sabe nem o que será que eu falo. A terapia pode te ajudar. Por isso que eu coloquei aqui na minha lista que resolução de conflitos é sim um grande tópico para você buscar terapia. Melhor assim, de verdade. Um outro tópico que eu trouxe aqui é lidar com traumas e experiências passadas. A gente tem que entender que os traumas e experiências passadas não deixa de ser algo menos importante do que a gente falou. Por quê? O nosso passado, prestem atenção nisso, o nosso passado diz muito como eu sou no presente e você no futuro. Porque às vezes você teve alguns comportamentos que você não consegue identificar porque eram daquele jeito. E às vezes você conseguiu superar algumas coisas que você às vezes não está usando agora. E poderia utilizar a sua experiência passada para resolver conflitos agora. Ou conflitos internos, ou problemas de relacionamentos, ou próprio autoconhecimento, que é os itens que a gente já colocou aqui. Então lembre-se sempre, quando você procura uma terapia, um dos motivos pode ser esse, lidar com as experiências passadas. A gente chegou a falar num programa aqui já sobre gatilhos.
Poxa, eu olho alguma coisa e me remete e eu fico bloqueado para fazer. Pô, isso aí está te atrapalhando então. Se você se bloqueia com algumas coisas que estão acontecendo, peraí. Então algo do passado está remetendo você naquele gatilho que está acontecendo e você não sabe lidar com aquilo. Então, às vezes, estudar sua própria vida, entender os seus desafios passados, que isso sai muito na terapia, pode te dar mecanismos e forças para você superar as dificuldades do presente e a do futuro. Então, importantíssimo, lembre-se sempre, às vezes a gente tem lá atrás itens da nossa vida que a gente já viveu, fiz isso e venceu e foi bom. E você, às vezes, pode estar passando, entre aspas, né, porque nunca é igualzinho, mas os mesmos problemas e pode usar as mesmas ferramentas lá de trás, mas você às vezes não conseguiu identificar isso. Na terapia, por exemplo, é perguntado muito a respeito dos momentos que você conseguiu vencer e se sentiu bem. Então ali é elencado, o psicanalista vai te ajudar, ele vai anotar, ele vai te ajudar a fazer algumas observações a respeito disso. Olha, você viu que você falou que lá atrás, quando você estava no colégio, você teve uma força e uma coragem para poder apresentar um trabalho. E às vezes você está com dificuldade agora no presente de apresentar trabalhos no seu trabalho, com seus amigos, ou algum momento em que você está vivendo e que precisa utilizar daquelas estratégias lá de trás. Então, identificando isso, até para poder dar um exemplo para vocês, olha que legal. Esse exemplo é muito importante. Uma vez um senhor, mais ou menos uns 55 anos, 60 anos, chegou até o consultório, né, para fazer a sessão de psicanálise. E ele estava com dificuldade de fazer alguns negócios, ele era homem de negócios. E ele falou para mim que ele sentia muito medo e ele não tinha tanta coragem de fechar negócios que poderiam ser bons. Ah, mas tem risco demais, eu não sei, eu acho que eu posso me dar mal, toda vez eu estou me sentindo, já perdi negócio porque, não quero não, vai que eu decido e dá errado. E a gente começou, olha, ele tinha uns 55 a 60 anos, e estudando a história dele, ele foi falando a respeito, né, da época em que ele tinha 20, 22 anos, em que ele demonstrou coragem em suas decisões. Ele mostrou que ele era valente, mas ali se perdeu com o tempo da vida dele. E na terapia, ao regressarmos naqueles momentos, ele conseguiu visualizar o quanto ele teve coragem lá atrás para tomar decisões importantes, tais como aquelas que ele estava precisando tomar. E ali ele foi criando coragem e sabia que ele tinha isso dentro, foi se perdendo com o tempo. Então, o autoconhecimento, se redescobrir, por isso que você tem que fazer terapia. Então, as vivências passadas, bem administradas, principalmente na terapia, pode te ajudar, como ajudou esse paciente. É uma história que eu gosto muito de lembrar, porque não é só com essa história. Teve outras pessoas que passaram no consultório da terapia comigo, por exemplo, que descobriram que as ferramentas que eles utilizaram lá atrás, experiências passadas, conseguem utilizar agora. Só se perdeu com o tempo, alguma coisa não foi identificada, não lembrava mais, que já foi corajoso, já teve essa persistência e conseguiu ter sucesso. Então pode ter agora, porque os mecanismos já estavam internos. Tá vendo como é interessante a gente ir lá a fundo? Por isso que a busca é por inconsciente. Vamos entrar lá no inconsciente, ver o que você tem ali. O psicanalista, ele é muito experiente para ajudar nisso, para você pegar suas experiências passadas e utilizar agora. Interessante, né? Ansiedade e depressão. Olha que assunto importante. Eu preciso só falar aqui de uma escadinha que existe. É uma escadinha que eu já comentei em um programa aqui. Tudo começa como você não estando bem consigo mesmo. Ah, como que eu chego numa ansiedade? Como que eu chego numa depressão? Geralmente a escadinha é essa, ó. Baixa autoestima, ansiedade e depressão. Vamos falar um pouquinho sobre isso para ver por que é um item que eu coloquei aqui, que se você está com isso, você precisa procurar terapia até mais urgente, é para ontem. Às vezes você olha no espelho e fala, eu não estou mais gostando dessa pessoa. Às vezes você tem atitudes que você fala, nem eu me aguento. Nem sei para que eu estou servindo mais na vida. Tem gente que pensa assim, poxa, o que é isso? E pensa. E você vai com pensamentos negativos sobre si mesmo cada vez mais. Vai pensando negativamente sobre você, suas atitudes, você já não começa a ver importância, na verdade, na sua vivência. Por que eu estou com essas pessoas aqui nesse trabalho? Acho que eu nem sirvo mais para nada.
e você começa a colocar em si uma baixa autoestima. A autoestima tem que estar sempre boa, eu gosto de mim, eu me amo, eu sei que eu consigo, mas às vezes você está com uma autoestima tão baixa que chegando lá embaixo, aquela autoestima bem curtinha, bem fria, pode levar numa ansiedade. A ansiedade é o próximo passo da escadinha. Olha que interessante, né? A gente tem que saber disso. Às vezes, se você não está bem consigo mesmo e chegou num momento muito forte disso, você já pode ter transitado para a ansiedade. A ansiedade já é uma preocupação com tudo que você estava na baixa autoestima, já com coisas que estão por vir. Nem aconteceram e você já está com ansiedade. A ânsia de acontecer as coisas nem aconteceram. Por que você está tão preocupado com isso? Então, geralmente, é uma preocupação que vem junto com o que você estava. Então, por isso que a baixa autoestima leva à ansiedade. Agora, se nenhum dos dois são tratados, continuo muito tempo com a minha baixa autoestima, já estou com uma ansiedade lá em cima, pode levar à depressão. A depressão, a gente tem que se preocupar com isso. Às vezes, a depressão pode levar você a tratamentos médicos, pode te atrapalhar fisicamente. Uma vez perguntaram, e é uma pergunta normal, eu estar com uma depressão mexe comigo fisicamente? É lógico. Dor nas costas, um monte de coisa que você não consegue identificar. Quantos psiquiatras, lembra do médico? Quantos psiquiatras você vai até lá, ele identifica uma depressão, aí você já tem que tomar remédio, porque é físico. Por isso que a gente tem que entender, se eu estou identificando lá embaixo, no primeiro passo, que a minha baixa autoestima está muito grande, não gosto muito mais de mim, ali já é o momento de acender um alerta e você fala assim, opa, eu preciso procurar uma terapia. Lembre-se sempre, os sinais estão aí dentro, Você que está me ouvindo aí do outro lado da telinha, os sinais estão com você. Preste atenção, identificou qualquer coisa que eu falei aqui e não sabe como lidar, já é o motivo de você procurar ajuda. Procura um psicanalista, se precisar de outros profissionais ele vai indicar, mas vai te ajudar. Lembre-se sempre, lidar com traumas, experiências, ansiedade, depressão, primeiro procura o profissional. Essas coisas elas machucam e muitas das vezes na nossa sociedade, isso é importante a gente falar, na nossa sociedade que as pessoas não estão acostumadas a cuidar do emocional, é uma coisa que não é falada, parem para pensar. Esses dias eu estava vendo um programa que estava passando em algum lugar e tal, como todo mundo vê, e tratou a respeito do emocional só com uma superficialidade muito pequena. Não chega nem perto, por exemplo, do que a gente está falando aqui. E às vezes a nossa sociedade, principalmente falando a nível do brasileiro, passando muitas dificuldades, né? Muitas coisas que está passando, econômica, as pessoas podem ficar com uma baixa autoestima muito grande e não dão atenção para isso. E se você procurar entender você e ver que pelo menos você tem algo ali que não está legal com você mesmo, esse é o momento. Nem pense na escadinha. Se você está com baixa autoestima e está indo para ansiedade ou não consegue nem identificar, mesmo eu explicando aqui, que às vezes é difícil mesmo, procura um profissional urgente. Acabando aqui o programa, você já vai falar, deixa eu entrar em contato com um psicanalista, por exemplo, que eu preciso fazer uma sessão ali, que eu tenho que me conhecer porque eu me identifiquei com alguma coisa que foi falada aí. Então lembre-se sempre, essas coisas são importantes de você prestar atenção em você. Como que você está com você mesmo? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer para si. Combinado? Agora, eu separei uma outra pergunta, um outro tópico, por exemplo, desenvolvimento pessoal. É um item para você procurar terapia, procurar um profissional. Por quê? Às vezes, lembra dos mecanismos internos que a gente falou que está dentro de você, aquela força, aquela garra que você ainda não utilizou, ou você utilizava no passado, não utilizou mais, você está aí, está quietinho aí. Então você precisa lembrar que para você, por isso que a terapia, que eu falo assim, todo mundo deveria fazer terapia, pelo menos uma vez na vida, com problemas emocionais ou não, porque ela pode ser utilizada para o desenvolvimento pessoal que seja. Eu preciso melhorar no meu trabalho, eu preciso melhorar, que eu possa ser bom na escola, na faculdade, possa ser melhor nisso, naquilo, passar entrevistas de emprego ou qualquer outra coisa. Esse desenvolvimento pessoal, ele pode ser muito aflorado numa terapia. Porque você vai conseguir entender que eu tenho mecanismos internos, só não estava utilizando e agora se eu utilizar, o meu desenvolvimento vai melhorar. Isso me lembrou aqui também uma outra experiência que aconteceu num consultório. Uma mulher, mais ou menos 50 anos, se eu não me engano, muitos anos atrás, ela procurou a terapia
E ela estava com problemas justamente de trabalho. Só que o problema dela era só passar de cargo, né? Eu lembro até hoje ela contando. Ela falou, eu precisava crescer no meu trabalho. E eu tô lá anos, e eu não consigo. Quando tem recrutamento interno, alguém fala, vai lá, você fala com o chefe, ou faz alguma coisa. E sempre ela tinha um bloqueio. Sempre ela tinha um bloqueio para o desenvolvimento pessoal dela, porque esse desenvolvimento para ela mesma. Se ela conseguir algo ali, um êxito ali no que ela estava buscando, ia melhorar, ia se desenvolver pessoalmente. E ela chegou na terapia e a gente começou, assim como a história daquele senhor que eu acabei de falar para vocês. Ela falou na terapia, a gente foi indo pelos entornos da vida dela e vimos que em momentos da vida dela, ela conseguiu ser forte, ela conseguiu ser mais uma pessoa que tinha mais coragem para poder fazer decisões ou tomar algum tipo de atitude. E aquilo a gente foi resgatando. Eu lembro até hoje a pergunta que eu fiz, e quando você venceu lá atrás e tomou uma decisão certa, como você se sentiu? Ela sorriu para ela mesma, foi muito bom, você me fez lembrar aqui na terapia agora que lá atrás realmente eu fui lá, fiz, não fui medrosa, aconteceu e isso. É porque ela tinha dentro dela, só não estava usando. Então ela chegou assim, né, lógico, nas metas da psicanálise ali, nas sessões que a gente está fazendo, chegamos a colocar, seja mais corajosa, tente fazer as coisas agora com aquela garra que você acabou de relembrar. E foi muito legal participar da vida dela naquele ponto em que ela conseguiu desenvolver, conseguiu um novo cargo, né? Eu participei, né, como terapeuta desse momento da vida dela. Por isso que é importante o desenvolvimento pessoal. Esse é um item para você procurar terapia. Pensou nisso? Pensou em crescer, não sabe como, tem algum bloqueio ali? Procura sim. Tá acabando aqui o programa, tá sentindo o que eu tô falando? Vai, procura um psicanalista que já vai te ajudar. Olha que interessante o próximo tópico que eu coloquei aqui para procurar um profissional. Compreensões de padrões e comportamentos. Às vezes você precisa de certos comportamentos e aflorar melhor alguns comportamentos ou praticar alguns comportamentos ou melhorar comportamentos de autossabotagem. Opa, o que você está falando? Autossabotagem? Espião que vai... Não tem nada a ver com isso, né? Autossabotagem é o que a gente faz para jogar a gente para baixo. Nós mesmos. Posso dar um exemplo para vocês? Olha que legal. Às vezes você tem decisões para tomar. E essas decisões parecem ser muito difíceis. Poxa, eu vou mudar para uma outra cidade porque o trabalho ali vai ser melhor, mas tenho medo. Tá? Os pensamentos que podem vir, mesmo, por exemplo, sendo uma boa oportunidade, né, dando esse exemplo aí, é uma boa oportunidade. Você já colocou na ponta do lápis, tudo vai ser melhor para sua família. E o que é autossabotagem? É você trabalhar internamente, negativamente para você. Nossa, eu não sei se vai dar certo. Ixi, melhor eu nem tentar, melhor eu não fazer. Eu acho que eu vou parar por aí mesmo, não vai dar certo. Tudo que eu estou falando aqui agora é uma autossabotagem. Porque às vezes eu tenho, sim, mecanismos internos que eu posso utilizar para que eu possa ser mais forte e possa, por exemplo, tomar uma atitude de fazer sim, como esse exemplo que a gente está dando. Vou sim para outra oportunidade, vai ser melhor, já coloquei na ponta do lápis, te encoraja a fazer. Então, às vezes, o nosso próprio pensamento joga a gente para trás, 1, 2, 3 degrauzinhos. Eu lembro na terapia que chegou até um rapaz relativamente jovem, acho que tinha 23, 24 anos. E ele começou a fazer uma faculdade e estava terminando quando ele procurou terapia. E ele chegou para mim e falou assim, eu estou pensando em fazer uma outra faculdade, porque todo mundo ali no meu trabalho, meus chefes, ele lembra que ele falou isso, meus chefes deram dica do que eu estudar agora, mas eu estou achando que é melhor não, já estudei em uma faculdade, já foi muito tempo despendido ali. Olha só, ele estava se auto-sabotando. Ele visualizou algo que ele consegue melhorar, já deram dicas para ele, chefes dele, falaram, por que tal agora você fazer tal faculdade? Ele falou, não, mas já me esforcei muito, não sei se eu vou fazer ou não. Ele estava se auto-sabotando. Cadê aquela coragem, autoconfiança? Estava dentro dele. E na terapia a gente foi trabalhando isso. Assim como os outros exemplos que a gente deu aqui. Poxa, como que foi? Algum momento aí que você foi feliz nas suas escolhas, você teve mais coragem, você teve um pouco mais de garra. E ele foi relembrando os momentos e ali ele foi vendo, poxa, eu tenho mesmo, olha que legal, eu tenho. E ele viu que a força estava interna.
E ele parou de se auto-sabotar. Começou outra faculdade, né? E provavelmente deve estar bem agora, com os planos porque ele conseguiu buscar internamente ferramentas que ele conseguiu ser mais forte em suas decisões e conseguiu de um jeito ou de outro compreender que comportamentos ou padrões de comportamentos dele não estava jogando mais ele para trás, porque ele soube trabalhar isso. Então muitas das vezes, se você está aí do outro lado pensando nisso, pô, e agora? Pô, acho que eu tenho pensamentos que me jogam para trás sempre. Pode procurar terapia, por isso que eu coloquei aqui na lista. É sim um bom e grande motivo para você procurar um profissional. Um outro item aqui que as pessoas costumam debater bastante, isso aí trata em terapia, não trata? É a exploração dos sonhos inconsciente. Eu preciso explicar por que na terapia com o psicanalista fala a respeito dos seus sonhos. Mas peraí, sonhos? Isso aí é muito superficial, eu sonhei com um trenzinho, e por que isso tem a ver? A gente tem que entender que o psicanalista, o trabalho dele com você, paciente, é tentar chegar até o seu inconsciente, porque lá tem um monte de coisa guardada. Pense no inconsciente como uma caixinha que está dentro de você, que se você descobrir onde está e abrir, vai sair um monte de ferramenta boa para você ali. E por que dos sonhos? Às vezes você vai chegar na sessão de terapia e você pode até ouvir uma pergunta que parece ser infantil do psicanalista. O que você tem sonhado ultimamente, quando você vai dormir e tal, no meio da noite? Parece uma pergunta infantil, mas não. A hora do sonho, por exemplo, é momentos em que seu inconsciente está vindo mais para cima, ali um lugar que ele está aparecendo de um jeito ou de outro. Porque às vezes você não consegue, seu inconsciente que está guardadinho, será que eu tenho isso mesmo? No sonho é um momento. O sonho ele é totalmente ali, quase 100% do seu inconsciente, tirando algumas coisas e lembranças que você vai tendo durante o dia, durante os dias, que vai vindo como imagens nos sonhos. Mas muitas coisas, se você relata isso para o psicanalista, por exemplo, ele vai juntar, não utilizar só isso, ele vai juntar informações, né, de como o que você tem sonhado, porque ali o momento ali, o inconsciente ele aflora muito, junto com as estratégias que vocês já estão trabalhando ali na terapia. Então por isso que é importante. Às vezes a gente não consegue sozinho mesmo, porque a gente vai ter que fazer uma análise muito grande, então o psicanalista ele faz isso. Então por isso que às vezes você vai conseguir explorar os sonhos, que às vezes o inconsciente ele aparece ali em alguma coisa, mas não é superficialmente só por isso. E lembrando sempre, por que o psicanalista fala de sonhos, pergunta dos sonhos? É um pouquinho mais de ferramentas que vai ajudar o psicanalista a tomar decisões junto com você ali. Já com tudo que está tratando, tudo que vocês estão falando, esse é mais uma ferramenta. Agora, explorar o inconsciente é isso aí, é aquela caixinha que está guardada. Às vezes o psicanalista ele bate muito forte na sessão. Olha, você tem coisas internas dentro de você, poxa, a gente precisa encontrar. Aí você vai falar, mas ele só fala de inconsciente. Mas também, quando você encontrar o que está dentro do seu inconsciente, aquela força, aquela energia, você vai agradecer muito. Você vai falar, que legal que eu tinha isso dentro de mim. E tem que pensar a respeito disso. Então, explorar os sonhos inconsciente é sim motivo para você procurar terapia. Mas eu sonho muito, mas não tenho problema emocional, parece que tudo está certinho na minha vida. Lembra que eu falei? Fazer terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, com problema emocional ou não, ou que seja, para você explorar esses itens aí. Vai que sai ferramentas ali que pode te ajudar. Lembre sempre disso. Um outro item que eu coloquei aqui é o desenvolvimento de habilidades e enfrentamento de problemas. Às vezes você passa por muito problema na vida e olha lá que o brasileiro ele passa muito problema na vida. Vamos falar aqui do nosso país. Né? E esses problemas, muitas das vezes, o que a gente tem que resolver está aqui dentro, está dentro da nossa mente, está guardado no nosso emocional ali aflorado de vez em quando, porque as dificuldades que a gente tem, às vezes, são internas. E essas dificuldades a gente precisa superar. O crescimento existe quando você consegue vencer dificuldade. É aquela história, né? É aquela coisa de criancinha que aprende no prézinho. A borboleta, ela só consegue voar porque ela se esforçou lá para quebrar o casulo. Ela se esforçou, ela teve que fazer uma força muito grande, que já era o treinamento das asas, para que quando ela saia do casulo, ela consiga ter forças para voar.
Então, enfrentar problemas é crescer. Esse exemplo que eu acabei de falar das borboletas, que ela tem que esforçar para quebrar o casulo, para poder voar, porque já é o treinamento para ela bater as asas, foi feito vários testes já. Se você vê ali uma borboleta saindo do casulo e você vai ajudar, deixa eu tirar um pedacinho aqui para ela, deixa eu ajudar ela sair do casulo. Muitas das vezes ela vai sair do casulo e já vai cair no chão, porque ela não passou pelo enfrentamento da, entre aspas, dificuldade dela. Então a dificuldade, ela treina, mas você precisa sim passar por esses momentos e às vezes a terapia vai te ajudar. Por quê? A terapia pode ser um momento em que você está se esforçando, tem essa força, está dentro de você, para bater as asas ali e voar. Por isso que enfrentar problemas traz crescimento. Matemática certinha aqui no nosso programa, terapia é isso. Ajudar você a enfrentar problemas para crescer. Acabou, aí matemática pronta. Um outro item aqui que eu coloquei, acho que talvez seja um dos mais importantes. Apesar que a gente falou tanta coisa importante aqui já hoje, né? Mas olha só esse. Melhorar a qualidade de vida. Opa! É isso que eu quero, né? Já tá pensando, é isso que eu quero, melhorar minha qualidade de vida. Todos os itens que a gente falou aqui para trás, todos, é para melhorar a nossa vida. Agora, a qualidade de vida, quando fala aqui, ele pode levar a você entender que você pode se satisfazer se você tiver esses mecanismos que a gente está falando aqui no programa inteiro. Então, por exemplo, minha vida ela não tem um equilíbrio emocional tão grande. Às vezes na minha vida eu fico pendendo muito algumas coisas que me sabotam, tá vendo? Tudo que a gente está falando aqui. Às vezes eu vejo experiências passadas ali, mas eu prefiro nem enfrentar mais igual. E olha que você tinha experiências vencido lá atrás. Tá vendo? Se você não usa tudo que a gente falou aqui para trás já, você pode não ter uma melhora na sua qualidade de vida. E a qualidade de vida, eu preciso falar isso para vocês, não é só o dinheiro. A qualidade de vida é você estar bem consigo mesmo. Eu vou contar uma historinha para vocês agora. Na terapia, uma vez chegou um homem que ele era um fazendeiro. Ele tinha assim bastante dinheiro. Ele falou, olha, eu tenho bastante dinheiro e consegui construir isso logo cedo e com todas as cabeças de gado que ele foi comprando lá atrás e cresceu, e uma fazenda, depois outra. Ele tinha sim bastante dinheiro. Só que lá na terapia, o que a gente acabou vendo é que os entornos da vida dele, ele acabou vendo que ele não tinha tanta força em outros aspectos internos. Ele tinha problemas de relacionamentos com a esposa, ele tinha problemas de tomar algumas decisões internas ali que poderiam ajudar ele até ter mais sucesso ainda do que ele já tinha. Então olha que interessante. Ir para a terapia, mesmo com muito dinheiro, ir para a terapia, descobrir mecanismos internos que ele tinha, que ele já venceu dificuldades no passado e poderia usar essas ferramentas agora. Eu lembro que na terapia nós fizemos um trabalho muito grande para ele reconhecer isso. Ele reconhecer que ele tinha coisa ali para trabalhar muito com ele mesmo. E ali ele conseguiu melhorar. Aqui a gente não está falando que na terapia ajudou ele a ter mais dinheiro do que ele já tinha. A terapia ajudou ele a lidar com as emoções melhor do que ele estava antes. Então é isso, melhorar a qualidade de vida nunca é só o dinheiro. Melhorar a qualidade de vida é você saber que de um jeito ou de outro as ferramentas estão ali. E você consegue sim, consegue subir na qualidade emocional. É aquele negócio de você estar tranquilo. Olha, quando eu deito a cabeça no travesseiro à noite, minha cabeça está tranquila. Olha só, meus relacionamentos com as outras pessoas estão bem. As decisões que eu tive que tomar durante esse dia, agora eu estou lá com a cabeça no travesseiro, mas as decisões que eu tive que tomar esse dia foram mais assertivas. Para esse ano aqui eu tomei certas decisões que foram boas. Eu tive um pouco de coragem junto com... olha que legal. Isso é melhorar a qualidade de vida. É você saber que alguém pode chegar para você, né, como um profissional e falar assim, olha, você tem isso, identificando junto com você. O psicanalista ele faz muito isso na terapia. Então é isso. Esse exemplo que eu estou falando para vocês, que o homem tinha muito dinheiro, mas mesmo assim chegou com problemas emocionais na terapia, ao lidar com isso, ele conseguiu melhorar a qualidade de vida dele, que o dinheiro não estava trazendo essa qualidade que ele queria. Estava trazendo coisas materiais, as coisas que ele queria fazer, mas ao trabalhar internamente, chegar até a terapia, um profissional,
e ele vê que ele conseguia ali melhorar na parte do emocional, das suas emoções, deu a qualidade de vida que ele estava querendo. E lembrando sempre, eu vou falar isso bem enfaticamente agora. A qualidade de vida do emocional, controlar suas emoções, o dinheiro não pode comprar. Lembre-se sempre disso, o dinheiro não compra. Sabe aquela história de que o dinheiro não compra a felicidade? Mas não compra mesmo. Tem gente que faz uma brincadeira, não, mas manda buscar porque eu tenho bastante dinheiro. Não, é muito diferente. A brincadeira tem que ficar de lado essa hora e a gente entender que para estarmos bem, poxa, quanta gente que tem muitas posses, muito dinheiro, já subiram essa terrível escadinha que chega na depressão. Pessoas com muito dinheiro, poxa, eu estou com uma baixa autoestima. O que leva uma pessoa, por exemplo, a ter muito dinheiro e não gostar dela mesma? Isso é muito comum. A gente vê artistas, né? A gente vê muitas pessoas que têm esse tipo de problema, porque eles têm tudo, falando em material e dinheiro, mas eles não estão bem com eles mesmos, com tudo que a gente tem falado aqui já. Então a qualidade de vida de alguém, por exemplo, que está nesse patamar financeiro pode não estar boa. E pode sim você subir a terrível escada da depressão. Está com uma baixa autoestima. Nossa, não cuidei dela, não fui procurar uma terapia lá no começo, agora eu estou com essa ansiedade, pensamento, estou sofrendo antecipadamente. Ansiedade é isso. E está indo para a depressão. O dinheiro pode não ter serventia no momento desse, porque o seu problema é procurar curar o emocional, o que o dinheiro não pode comprar. Lembre-se sempre disso. Um dos motivos também para você procurar terapia é você saber que você é uma pessoa integrante no mundo de dificuldades. O país não está bem, às vezes você vai pensar, o país não está bem, economicamente não está bem, eu não sei como que você lidar com a política, mas a política também não está bem. Às vezes você pode pensar um monte de coisa a respeito disso. A qualidade de vida do emocional é uma coisa que você tem que se preocupar muito. Por quê? Às vezes você está num mundo, fazendo parte do mundo, sendo parte integrante de um mundo muito difícil. As pessoas vão lá cuidando das suas vidas e tem às vezes pessoas que não são honestas, pessoas que querem passar a perna nos outros, tal, e você tem que falar assim, pô, peraí, eu preciso preocupar comigo. E como que você vai fazer? Entendendo que você está num mundo que não é um mar de rosas. Entendendo que nem tudo é um arco-íris, o mundo dos pôneis, né? Não é. O mundo ele é real. O mundo você tem que ser muitas das vezes muito realista e entender que eu estou num mundo onde às vezes o ambiente pode não ser favorável para nenhum desses itens que a gente falou aqui. Às vezes você pode estar sofrendo pressão no trabalho, o que você vai mudar lá? Às vezes você pode ter pessoas que estão te jogando para trás, você não consegue mudar outras pessoas, você consegue mudar você mesmo. Então às vezes o entorno, o ambiente pode não ser favorável, mas você entendendo que você é alguém que pode ter ferramentas ali internas, alguém que pode, que entenda, né? Olha, eu estou vivendo em um mundo onde não é muito favorável ali para o crescimento, mas você tem que saber que um mundo isolado do seu emocional, ele tem que ser cuidado por você. Quantas vezes eu já vi as pessoas falarem assim, olha, eu trabalho num lugar que parece que todo mundo tem a cara fechada, todo mundo ali tem algum problema. Mas eu não, eu tento sempre chegar feliz, saio feliz, sei que eu estou fazendo ali no meu universo. Se alguém perguntar, vou ser educado, vou procurar ter um bom relacionamento. É alguém tentando ter um emocional ali bom em meio a um mundo que às vezes parece não ser favorável. Então o motivo para você procurar terapia é também esse. E você fala assim, poxa, eu tenho que ir lá na terapia porque eu preciso entender que eu estou em um mundo que ele é muito difícil. Então na terapia tem mecanismos, atividades ali, o psicanalista ele faz junto com você para te ajudar a entender que eu tenho um mundo que eu tenho que cuidar, é o meu. E ali eu sendo o melhor, posso até incentivar outras pessoas à minha volta, mas você tem que cuidar de você. A terapia você tem que lembrar disso, na terapia é muito individualista ao cuidar de você. Eu vou explicar rapidinho o que é isso. Quando você chega até uma terapia, você tem que lembrar que o personagem principal da sua vida, o personagem principal que tem que ser cuidado ali é você. Por isso que às vezes na terapia, até o psicanalista, às vezes ele chega a ser duro nesse quesito, porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, o meu problema é esse, essa pessoa. O psicanalista e você devem saber que você não consegue consertar outras pessoas. Você não faz terapia para consertar seu amigo.
ou melhorar o emocional dele. Você não faz terapia para ajudar a sua esposa, o emocional dela. Não, ela tem que procurar dela quando vê que precisa. Então lembre-se sempre, procurar terapia pode te ajudar a viver num mundo que não é favorável e que o personagem principal da sua vida é você. Agora, a consequência de você ser uma pessoa melhor afeta todo mundo. Olha que exemplo legal que eu vou deixar para vocês aqui. Teve uma pessoa, que eu lembro até hoje, veio até na mente aqui agora, uma pessoa que chegou até a terapia e ela estava com problema na sua casa, problemas com os filhos e com sua esposa, né? Era um homem. E ele falou assim, poxa, eu acho que eu tenho um monte de problema emocional. A gente foi identificando, né? Lá na terapia, ó, parece que ele tem isso, uma baixa autoestima muito forte, não reconhecia mecanismos internos. A gente foi elencando as coisas que ele tinha de emocional para tratar. E olha que legal, ele falou que todo mundo ali brigava, na casa todo mundo não era bem um com o outro, ele via que os filhos não conversavam com ele de como deveriam conversar, a esposa. E o que acabou percebendo? Na terapia foi resolvendo item por item do seu emocional. Ele foi sendo uma pessoa que conseguiu ver uma pessoa boa nele mesmo. Opa, então melhorou a autoestima dele, aumentou. Aquela baixa autoestima, pô, ele já foi deixando para trás e deu lugar a uma autoestima não baixa. Ele começou a ver que os mecanismos internos que ele tinha foi ajudando nas decisões, ele ser uma pessoa melhor, controlar os seus temperamentos. E ele conseguiu com isso, mesmo na terapia, sendo um tratamento individual para ele melhorando tudo isso que a gente está falando aqui, ele conseguiu aí sim afetar as pessoas à sua volta. Olha que importante isso. Olha como melhorar você, cuidar de você, pode ter uma influência. Porque ele mudou atitudes, mudou comportamentos, controlou temperamentos, isso tudo com ajuda na terapia. E quando ele chegou com esses problemas na casa dele, por exemplo, ele foi vendo que ele conseguia lidar melhor. Quando alguém chegava discutindo, ele conseguia não se alterar e manter ali a calma das coisas. Olha que importante. Então lembre-se sempre disso. O personagem principal da sua vida, o herói, alguém que vai te resgatar lá do fundo do poço se precisar e te salvar, é você mesmo. Por isso que você tem que estar bem e forte com você mesmo. Então lembre-se sempre disso. Às vezes você vai chegar na terapia e falar assim, poxa, mas o problema talvez é outra pessoa, é a minha esposa, meu esposo, é minha filha. Não, cuide de você. Porque o efeito, ele pode ser aquele efeito cascata de verdade, mas você tem que estar forte. Lembre da história que eu falei aqui agora? Chegou a pessoa com problema emocional e estava todo mundo na casa dele com problemas, ele cuidou dele. Ele fez o emocional dele estar mais forte, a autoestima dele aumentar, ver que ele tinha mecanismos internos, controlar mais as suas emoções, e quando ele chegou em casa, ele se deparava com aqueles problemas, pessoas discutindo, ele sabia como lidar. Então o ambiente foi melhorando porque ele cuidou dele. Então, por mais que o tratamento com o psicanalista é o psicanalista e você, é individual, o psicanalista vai focar só em você, mas você melhorando, você consegue melhorar, às vezes até o aspecto, é o efeito cascata de melhora, é isso mesmo. Não tem outra ferramenta, a matemática é certa. Estou com problemas emocionais, identifiquei alguma coisa que falou aqui no programa hoje, vou procurar ajuda. Vai melhorar você, lembre-se sempre, o herói, você só não tem aquela capa vermelha do Superman, mas você é o seu super-herói. Só que você às vezes está com uma criptonita, né? Que é o que deixa o Superman fraco, às vezes está ali dentro de você, porque você não está tirando ela, você não sabe como fazer isso. E o psicanalista vai ajudar você, entre aspas, tirar a criptonita perto desse Superman que está aí dentro de você, para que você volte a ser forte. E sendo uma pessoa com um emocional forte, pode sim resolver até problemas no seu entorno, sua casa, você vai melhorar os seus relacionamentos, seus amigos, no trabalho, porque você mudou. Então lembre-se sempre, poxa, eu preciso melhorar. Às vezes, uma mãe, por exemplo, estou lembrando de uma mãe que chegou na terapia, e ela tinha problema com os filhos, assim, poxa, eu não consigo educar melhor meus filhos. Só que ela viu que ela tinha alguns problemas emocionais ali, ferramentas internas até para poder lidar com aquilo. E na terapia ela ajudou, ela mudou ela mesma. E ela conseguiu ver que depois de uma mudança de verdade com ela conseguiu afetar as outras pessoas. Ela lidava melhor quando os filhos vinham discutindo, ela sabia como controlar o temperamento e dar respostas que ela precisava, ela sabia que ela tinha isso. Na terapia que saiu ali. Então ela conseguiu usar essas ferramentas para que ela pudesse melhorar
ela, e como consequência, melhorou as pessoas à sua volta. Então é muito importante. Lembre-se sempre, a gente falou de muita coisa aqui hoje que a gente tem que lembrar que, por que eu vou procurar terapia? Por causa de tudo que a gente falou aqui hoje. Olha, esse programa foi legal, você pode estar pensando assim, falou um monte de coisa para mim. Opa, se falou uma coisa que você se identificou aqui e não sabe como lidar com ela, já pronto. Já é o item que você tem que falar assim, agora já identifiquei que eu tenho que procurar ajuda. Tá? A ajuda de um psicanalista é fundamental. Você tem que pensar que você vai estar investindo em você. Nossa, mas parece que eu procurei um psicanalista e ele cobrou. Vai cobrar, é um trabalho, né? Ele parou a vida dele para estudar o emocional, ele parou em algum momento para fazer cursos e como cuidar de pessoas lá atrás e se especializou e se formou nisso. Provavelmente vai ter um valor, mas eu queria falar só rapidinho sobre isso. Porque às vezes você pode estar pensando, mas um dia eu liguei para um psicanalista aí, um psicólogo que seja, e ele, nossa, quanto que era, ele cobrou o valor lá, X. Lembre-se sempre, por mais que você pode até procurar, tem vários profissionais, diversos, você pode entrar em contato com um psicanalista, fala assim, poxa, olha, esse aqui parece estar acessível. Vai ter um valor, muitas vezes vai ter um valor, mas é o investimento. Lembre-se sempre, nossa, eu gasto com tanta coisa, né? Eu gasto com os meus amigos, alguma coisa que eu vou comprar para mim, mas espera aí, e aqui dentro? É um investimento maior, porque investindo dentro de você é algo que você pode ter de benefício como nenhum dinheiro pode comprar. Tá? Então lembre-se sempre disso, por mais difícil que seja, você tem que encarar como investimento. Tá? Eu preciso falar sobre isso, porque às vezes as pessoas podem comentar assim, mas espera aí, eu fui procurar um psicanalista igual você está falando, ele cobrou. Vai acontecer, é um trabalho, ele parou para a vida dele para cuidar de pessoas, então ele precisa viver. Então lembre-se sempre, é investimento. Agora, lembre-se sempre, o super-herói está aí guardado aí dentro. Você que está aí do outro lado da telinha, você é o super-herói, está guardado aí, você precisa ativar esse super-herói. Cuida de você, tira a criptonita do Superman de perto, o psicanalista vai te ajudar fantasticamente a fazer isso. Lembre-se sempre, o herói da sua vida é você, o personagem principal da sua vida é você. Falamos coisas importantes aqui hoje e eu queria convidar você a ir até as redes sociais da MDTV e deixar o seu comentário. O que você achou das coisas que a gente falou aqui hoje? Tem dúvidas? Tem dúvidas sobre alguma coisa que você já ouviu em outros programas? Ou tem dúvidas sobre emocional, sobre psicanálise? Ou que você tiver, vê uma dúvida aqui, coloque nas redes sociais, comente da MDTV. Vai trazer aqui pra gente, aqui no programa a gente vai ler, né, as suas dúvidas e vamos tirar as suas dúvidas juntos. Combinado? Então conto com você. Tá com alguma perguntinha aí? Já procura a rede social que você está acostumado da MDTV e deixe seu comentário. Combinado? Então, devido a tudo que a gente falou aqui de tão importante, eu digo para você, vamos pensar?